estamos aqui mais uma vez, né? Live 46. O tema de hoje é Em Defesa da Vida, uma visão cristã. Que a vida está acima de tudo. A vida é uma coisa concedida por Deus. E a gente pega aqui, eu vou pegar um Salmos 127, 3:5, que diz o seguinte: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. É uma riqueza você ter filhos. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e cordeiros do seu rebanho. Isso está escrito em Deuteronômios 28:4. Então eu queria contar alguns casos aqui para a gente falar sobre a vida, sobre a decisão de se ter filho, de não se ter filho, e sobre o aborto, que é um assunto extremamente controverso, discutido na sociedade hoje. Alguns países isso já é permitido, outros países ainda não é permitido. Nos Estados Unidos, em alguns estados é permitido, em outros não. E no Brasil se discute fortemente o assunto do aborto. Até 23 semanas, né, que está sendo discutido no nossa corte principal aí, né? 23 semanas dá quase 6 meses de vida. E aí eu queria falar sobre alguns casos aqui. Um caso em Portugal, uma senhora chamada Maria Dolores descobriu que estava grávida pela 4ª vez. E ela procurou um médico para realizar um aborto. Esse, porém, respondeu que não havia nenhuma razão física para abortar e que esse bebê lhe traria muita alegria na vida, para não fazer isso. Mesmo assim, Maria Dolores tentou outros métodos de aborto que não funcionaram. Por fim, ela disse: se a vontade de Deus é que essa criança nasça, que assim seja. E ela abandonou a ideia do aborto. E o filho dela nasceu. O filho dela, hoje, a gente conhece mundialmente, que é um famoso jogador de futebol chamado Cristiano Ronaldo, da seleção de Portugal. Hoje joga na Arábia, ela já jogou em grandes clubes do mundo, Real Madrid, etc. E é uma pessoa que agradece a Deus todo dia e ajuda os demais também. Esse é um caso, né? Se ela abortasse, a gente perderia aí todo esse talento, toda essa luz, né, que mundialmente é conhecida. Um outro caso é da mulher que estava grávida e ela foi hospitalizada com apendicite. Em função do tratamento, que é uma infecção, né, grave, os médicos aconselharam abortar o bebê, porque ele poderia nascer com deficiências. Mesmo assim, a jovem mãe se recusou e deu à luz a um filho. Ele nasceu cego. Esse filho dela, sabe quem é? Andrea Bocelli, um dos maiores tenores do mundo atual, dos nossos tempos. Se ela tivesse abortado, nós não teríamos Andrea Bocelli, que emociona multidões, que emociona pessoas no mundo todo. Um outro caso, aos 17 anos, June Francis ficou grávida e foi pressionada a fazer o aborto. Ela não fez o aborto, se recusou a fazer o aborto. E ela deixou seu filho com seus pais, John e Ethel. O menino cresceu acreditando que os avós eram seus pais. E ele achava que June era sua irmã, mas na verdade era sua mãe. Muita depois de adulto, ele descobriu com muita emoção e gratidão e agradeceu pela sua vida,
se June e Ethel tivessem menos caráter, eu nunca teria chegado a viver. Essas mulheres me deram um presente da vida. Jack Nicholson, o famoso ator Jack Nicholson. Um outro caso de um casal onde a mãe tinha um relacionamento extraconjugal com uma pessoa, um homem, que também era casado e também tinha esse relacionamento extraconjugal com ela. Então, os dois eram casados, mas tinham um caso extraconjugal, fora do casamento. Ela ficou grávida desse amante dela, né, desse relacionamento fora do casamento, e eles decidiram, em vez de abortar, eles decidiram a entregar o filho para outro casal, para que não causasse uma destruição total das duas famílias. E o casal que adotou foi Paul e Clara. O nome dele é Steve Jobs. Steve Jobs, que se tornou um ícone da inovação, da tecnologia no mundo, e dono da Apple, muito conhecido. Então, o que separou ele dessa vida foi uma decisão entre a vida ou a morte do bebê. É bom a gente saber que antes de ter um filho, às vezes as pessoas ficam bastante, mesmo os casais normais aí que tem um relacionamento oficial, normal, de costumes, às vezes as pessoas ficam com medo de ter filhos, etc. Tal. Às vezes a mulher tem medo de ter a gravidez, às vezes tem medo de enfrentar esse desafio de ter filho. Tem tantos casos assim, né? O meu testemunho é que após você ter um filho, a sua vida se revela absolutamente diferente. Você reconhece e aprende e sente um amor incondicional e eterno, seja por um filho biológico, seja por um filho adotado. Você vai encontrar um amor incondicional que você não consegue saber antes de você ter seu filho, que a gente chama de filho. Eu mesmo posso dizer, eu nasci prematuro. A minha mãe falava que era sem unhas, sem cílios, sem cabelo, e meus pais ficaram meses, eu dentro de uma estufa. Na época era a lâmpada, a estufa. Eles ficavam 24 horas trocando a lâmpada, porque não podia queimar a lâmpada, senão eu morreria. Então a dedicação dos meus pais para preservar minha vida é um exemplo mais do que forte do que é um amor incondicional. Um amor que eles reconheceram que Deus deu aquela força para eles preservar a vida do filho. Mesmo com dificuldades enormes, fossem de formas financeiras ou de formas logísticas para fazer tudo isso, eles o fizeram. Então, eu agradeço a Deus, agradeço aos meus pais por todo esse esforço. E tenho certeza que faríamos o mesmo pelos nossos filhos. Sejam eles filhos biológicos, ou sejam eles filhos adotados. As crianças têm o direito de ter uma chance de vida. Então, não importa em que situação que eles estejam nascendo. Eu sou totalmente contra o aborto. Eu sou a favor do direito dos inocentes. Estão defendendo o aborto com 6 meses. Eu nasci com, 7, 8 meses. Poderia ter sido diferente a minha vida. A adoção de uma criança é um ato cristão. É um ato cristão. E não dá para dizer que os pais que adotam têm menos amor do que os pais que têm o filho biológico. Pelo contrário, eu até acredito que seja maior amor daqueles que o adotam, porque eles preencheram a sua vida, preencheram a sua necessidade. Os defensores do aborto afirmam que a Bíblia não proíbe o aborto, mas eles estão errados. A
A Bíblia de fato proíbe enfaticamente a morte de inocentes, em Êxodo 20:13, e considera claramente o nascituro como sendo um ser humano digno de proteção, em 21:22-25, em Êxodo. Em Provérbios 31:8-9, diz o seguinte: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos necessitados e dos indefesos. E eu ergo a minha voz em favor dos indefesos que estão no ventre de uma mãe e quer suicidar, quer cometer um homicídio e tirar a vida, a chance deles de viver. Jó descreveu em 10:8-12 na Bíblia e dizia o seguinte: o que está no ventre da sua mãe não era algo que poderia tornar-se Jó, mas alguém que já era Jó, o mesmo homem, só que mais jovem. Para o profeta Isaías, Deus diz: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, que te ajuda. Isaías 44:2. O que cada pessoa é, não é apenas que ela pode se tornar. Esteve presente desde o ventre da sua mãe. Lembre dos casos que eu contei para vocês. Toda criança no ventre é obra de Deus e faz parte do seu plano. Cristo ama essa criança e provou isso tornando-se semelhante a ela, contra o homicídio de bebês. A maioria dos abortos são feitos por adultério, motivos fúteis, alienação ou falta de fé. Os defensores do aborto se amarram nos casos de estupro e de incesto, mas 99% não são esses casos de estupro e de incesto. Eles querem criar a simpatia das pessoas para falar: ah, não, tem que abortar mesmo, porque foi de estupro, foi de incesto, tem que abortar mesmo. Isso aí é uma bizarrice. Só que 99% dos casos de aborto não é esse caso. São casos de adultério, de falta de fé, motivos fúteis. Existe até um caso que eu ouvi de uma pessoa que ia fazer uma novela, ficou grávida, e se ela ficasse grávida não ia poder fazer a novela, pegou e foi lá e abortou, né? Motivos fúteis. Eles dão uma impressão falsa dessa visão. No entanto, nenhuma criança é um produto desprezível de um estupro ou de um incesto, mas sim uma criação de Deus única e maravilhosa, feita à sua imagem. Para uma mulher vitimizada nesses casos, pode ser mais benéfico ter o filho e carregar o seu filho no seu colo, porque a filha é da pessoa mesmo, do que matá-la. Um trauma, matar a criança, não reduz o trauma do que se passou, mas cria um outro trauma, um trauma adicional, além de tirar a oportunidade da vida das pessoas. A criança pode ser doada, na lei brasileira, a criança pode ser doada a qualquer tempo pela lei brasileira e pode encher o coração de tantos que buscam o sentimento sagrado de ser pai e de ser mãe. Muitos estão buscando filhas de adoção, muitos gostariam de ter um filho, mas isso, às vezes, as outras pessoas tiram essa oportunidade, tanto das pessoas que iriam acolher essa criança, como da própria criança de ter o direito à sua própria vida. Essa é a reflexão da nossa live de hoje. Graça e paz, fiquem com Deus.